Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Amém. Se você está acordado, dê amém. Amém. Aê, povo lindo. Queridos, eu trago uma saudação muito calorosa para vocês da igreja, Comunidade Presbiteriana de Bragança Paulista, do meu amigo Kleber Batista. Ele já veio aqui há alguns anos, há vários anos também que eu vou lá, se não me engano, há 8 anos que eu vou a Bragança Paulista compartilhar a palavra lá. Dessa vez fui acompanhado pela primeira vez da minha muito digníssima esposa, né? Alguns a receberam lá e falaram: ah, então ela existe mesmo, pastor, que legal, parabéns. Foi bem legal. Queridos, hoje a gente vai iniciar uma série de reflexões sobre família. A nossa igreja basicamente é uma igreja familiar, então todo mês de maio, a gente sempre deseja orar sobre a questão da família, a gente deseja abençoar as famílias da igreja. E hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo num texto muito querido da Sagrada Escritura, o Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 é um salmo que você com certeza conhece, porque é daqueles textos que são muito queridos, muito amados da Sagrada Escritura. Salmo 139. Se você estiver com a sua Bíblia impressa aí, ou com a sua Bíblia elétrica, como é o caso da minha aqui, segue firme comigo aí. Vamos lá? O salmista dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os meus dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, se conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, como é difícil a gente se apropriar das palavras profundas do salmista, como é difícil a gente acompanhá-lo até onde ele foi, como é difícil a gente oferecer companhia a Davi, quando ele desce até os mistérios mais profundos da nossa própria existência, Senhor. Mas, Pai, nós não estamos fiados na retórica, nós não estamos fiados sequer na teologia, nós estamos confiados no Teu Espírito, que aplica a palavra ao nosso coração.
o mesmo Espírito que inspirou a palavra sagrada, agora está trabalhando em nós. Essa é a nossa fé, é a nossa confiança e é também o nosso descanso. Por isso, Senhor, abre o nosso coração para a Tua palavra. Nós oramos humildes, nosso coração é sincero. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. A mamãe águia e o papai águia tiveram o seu primeiro filhote. Eles estavam simplesmente encantados com o seu primeiro filhote, porque eles vinham pensando, planejando aquilo há muito tempo, e agora lá estava, depois daquele longo período, né, em que o ovo foi chocado, lá estava no ninho aquele lindo bebê com a sua boca entreaberta. Os pais do bebê águia se deliciavam, trazendo a comidinha na boca do seu filhotinho, que ficava ali no ninho, envolto nos cuidados dos pais. Eles tinham no filhote todas as suas esperanças. O ninho era um lugar bem alto, era inacessível para os predadores, o filhote estava seguro e os pais estavam felizes porque um sonho importante havia se concretizado. Contudo, o tempo foi passando e o filhote cresceu. O filhote foi crescendo e a mamãe águia e o papai águia se lembraram quando eles chegaram à mesma idade do seu filhote. Eles se lembraram que quando eles se tornaram águias jovenzinhas, os seus pais impiedosamente trouxeram de longe grandes e pontudos espinhos e colocaram no tecido do ninho. O tecido do ninho, que até então era como o colo da mamãe, agora já não era confortável. Eles se lembraram de como os espinhos eram dolorosos, de como aquela situação ficou incômoda a tal ponto que eles não tiveram outra opção, senão pular fora do ninho e aprender com tanta dor a voar por si mesmos, num mundo tão cruel, tão assustador e tão sombrio. A mamãe e o papai águia pensaram que agora eles podiam fazer diferente. Eles já não eram mais pertencentes àquele grupo de águias tão retrógradas e quadradas do passado, e por isso decidiram o seguinte: eles não iriam colocar espinhos no ninho do amado filhote. Continuariam trazendo na boquinha do seu amado filhote a comida que ele precisava. O filhote gostou da ideia, ficava as tardes todas, bem tranquilo no ninho, assistindo suas séries favoritas no Netflix, enquanto os pais saíam para trazer as minhoquinhas e colocar na boca dos seus filhinhos. Tudo parecia maravilhoso. O filhote estava seguro, não havia perigo, os pais continuavam se sentindo necessários e amados pelo filhote, não havia dor, não havia desconforto, não havia perigo, não havia necessidade de que o filhote um dia fosse embora. Papai e mamãe águia se orgulhavam, porque estavam dando uma grande contribuição para o reino das águias. Estavam reinventando a criação dos filhotes de águia, e isso certamente teria uma grande influência na história de toda a raça. O livro dos Salmos é um salmo muito querido e muito amado, talvez o mais amado da Escritura. É interessante notar que quando Martinho Lutero ocupou sua cátedra de professor em Wittenberg, ele começou dando aula pelo livro dos Salmos, de que o livro que sorveu a maior atenção de João Calvino foi o livro dos Salmos. João Calvino chega a dizer que nos Salmos nós temos um espelho para todas as emoções da alma humana. Nós encontramos alegria, tristeza, entusiasmo, depressão, confiança, dúvida, triunfo e também derrota. Quando você lê o livro dos Salmos, esse é o tipo de livro da Bíblia no qual nós nos encontramos facilmente. Leia 1 ou 2 ou 3 Salmos e você vai falar assim: rapaz, eu entendo esse cara aqui, velho. Eu entendo esse negócio aqui, quando ele ora com raiva do vizinho dele, com raiva dos inimigos. Eu entendo quando ele está deprimido e ora desesperado. Eu entendo esse cara, eu sinto essas coisas também. Eu tenho ódio, eu tenho depressão, eu tenho dúvida, eu tenho muita alegria também, tenho momentos de consagração ao Senhor. Eu entendo esse cara. O livro dos Salmos é um livro que a gente se conecta, se pluga com ele de maneira fácil. Todavia, o Salmo 139 é daqueles salmos um pouco, digamos assim, diferentes, Todos os especialistas, eruditos que tentam classificar o Salmo 139 encontram dificuldade. Por quê? Porque o Salmo 139 é uma sopa de coisas.
nós temos diferentes expressões, como louvor, petição, ao mesmo tempo nós temos um final bastante ácido contra os inimigos, não sei se você reparou, Senhor, acaso não odeio aqueles que te odeiam? Então esse salmo, ele é um salmo que é bastante assim, profundo, porque também possui períodos de reflexão e de contemplação. O Salmo 139 é um salmo que é atribuído ao rei Davi na sua idade mais madura, quando a sua poesia, quando a sua habilidade poética já estava mais desenvolvida. E seria difícil a gente entender esse salmo se a gente não voltasse, não rebobinasse a fita para olhar um pouquinho para a infância e para a juventude de Davi. Sabe por quê? Porque é difícil a gente entender esse salmo se nós não entendermos as expectativas que a família de Davi, que especialmente o pai de Davi tinha a seu respeito. Eu não sei se você se lembra da história, está lá em 1 Samuel 16, né? Saul tinha pisado na bola, aí Deus falou assim, Samuel, vá lá para Belém, chegando lá em Belém, você vai ungir um novo rei. Aí então ele foi e Deus o direcionou para a casa de Jessé. E aí ele falou assim, olha Jessé, todos os seus filhos têm que estar aqui comigo à mesa quando a gente for almoçar. E todos os filhos de Jessé estavam lá, do mais velho ao mais novo. Aí então os filhos de Jessé foram passando na frente de Davi. O primeiro filho, né, mais velho, assim, imponente, grandão. Aí Samuel falou assim, certamente é esse cara que vai ser o futuro rei de Israel. Mas não era. E não era o segundo, não era o terceiro. Rapaz, a situação ficou tão constrangedora que chegou por fim. Samuel falou, Jessé, deixa eu te falar, você não tem um outro filho não, rapaz? Porque acabou os filhos e nenhum desses aí é o filho que Deus escolheu. Aí Jessé virou e falou assim, rapaz, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, meia dúzia e tal. É mesmo, rapaz, tem aquele menino lá, aquele um lá, como é que tá lá? Aquele um que tá cuidando das ovelhas lá, aquele um lá, caçula, como é que é o nome dele? Levi, não, como é que é? Saci, não, Davi, rapaz, não é Davi o nome dele? Perguntou para a esposa. Cara, a família de Davi tinha se esquecido dele. Todos os filhos foram convocados à presença de Samuel, mas Davi era o caçula e foi esquecido. Então Davi entrou na presença de Samuel, nós sabemos, ele foi ungido. Jessé, o pai de Davi, não tinha a menor noção do que Deus tinha preparado para a vida de Davi. Ele não tinha a menor ideia. Isso fica claro quando Davi vai para o campo de batalha, naquele contexto ali de 1 Samuel 17, quando Golias está afrontando os exércitos do Deus vivo e tal, e aí ele se oferece, né? Ele começa a perguntar qual é a recompensa, e então seu irmão diz assim, Davi, eu sei que você é presunçoso, cara, eu sei que você é um arrogante, a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Tipo assim, Davi, volta para o seu lugar, Davi, você é o caçula da família, você não é ninguém, cara, volta para o seu lugar, se coloque no seu lugar, Davi. A família de Davi não tinha a menor noção do que Deus tinha para a vida de Davi. O pai de Davi não tinha a menor ideia do que Deus tinha preparado para a vida de Davi. E qual é o perigo dessa história? 2 perigos. Primeiro, de olharmos para nós mesmos conforme as expectativas dos nossos pais e não conforme as expectativas de Deus. Nós, os filhos. Segundo perigo, o perigo dos pais olhar para os seus filhos apenas como seus filhos e não como filhos de Deus. Tim e Kate Keller, eles escrevem um livro sobre o casamento, eles comentam assim, na antiguidade os pais tinham filhos, todo mundo tinha filho na antiguidade, era uma maldição não ter filhos. Por quê? Porque você não seria validado no tecido social, você não seria considerado importante pela sociedade ao seu redor se você não tivesse filhos. Então ter filhos era uma forma de ser aceito no meio social, era importante ter filhos, e ao mesmo tempo os filhos deveriam conceder honra aos pais. Então, na antiguidade, os filhos deveriam ser bons guerreiros, moças prendadas, boas esposas, bons maridos, porque se eles fossem tudo isso, eles validariam os seus pais. Então, os filhos eram para a honra e não deveriam ser para a desonra. Os filhos deveriam trazer orgulho aos pais e não vergonha sobre a sua casa. Ou seja, os pais tinham os filhos com que mentalidade? Essa criança tem que trazer honra para o meu nome.
Essa criança não pode enxovalhar o nome da família. Entretanto, embora hoje ainda isso sobrevive em boa parte da nossa cultura, os filhos devem trazer honra aos pais, essa é a missão dos filhos. Eles têm que ser bem-sucedidos para que os pais sejam considerados bem-sucedidos. Eles têm que ter dinheiro para que a família não caia em vergonha. Hoje há uma lógica um pouco diferente. Por que muitos pais têm filhos? Porque buscam ser amados pelos filhos. É interessante que o escritor Kevin Leman, ele fala que esse desejo de ser amado e aceito pelos filhos tem levado a uma notável tirania dos pais sobre os filhos. Muitos pais têm filhos acreditando que a função dos filhos é amá-los. E, novamente, os pais estão preocupados com o fato de que os filhos tragam não agora honra, mas agora amor sobre eles. E Kevin Leman explica de uma maneira, numa passagem muito interessante, dizendo assim: muitos de nós passamos muito tempo tirando os obstáculos do caminho dos nossos filhos, tomando decisões demais por eles, dando-lhes opções demais, resgatando-os de situações difíceis, dando desculpas para quando eles são irresponsáveis. Ignoramos todas as vezes que fomos destratados. Afinal, você quer que o seu filho goste de você, não é? Note que, novamente, existe uma dinâmica operando aqui. Que dinâmica? A dinâmica na qual os filhos são para os pais. Antes para a honra e agora para que os pais sejam amados. Qual é o problema? O problema é que Deus é tirado do centro da família. O problema é quando os pais olham para os filhos e Deus não é considerado na vida do filho. O que ocorre quando os pais esquecem de buscar os sonhos de Deus para a vida dos seus filhos? O que acontece quando os pais buscam os seus próprios sonhos para a vida dos seus filhos e não os sonhos de Deus? Pais que ignoram, por exemplo, os planos do Eterno para os próprios filhos. Como, por exemplo, Jessé. Jessé não tinha a menor noção do que Deus tinha para a vida de Davi. Ele não sabia. E muitos pais agem de maneira igual. Pais que nunca oraram dizendo: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a vida do meu filho? Qual é a vontade do Senhor para a vida da minha filha? Qual é o chamado do Senhor para ela? Qual é o chamado do Senhor para ele? Pais que consideram os filhos extensão de si mesmos. Pais que programam os filhos para cumprirem os sonhos que eles não conseguiram cumprir quando eram jovens. Pais que controlam a vida e as escolhas dos filhos, sem dar a eles a liberdade, nem sequer a liberdade de errar. Como é que muitos pais se sentem? Muitos pais sentem pelos filhos aquilo que Judith Viort chamou de ilusão de proteção. Ela conta que um dia ela recebeu no seu consultório um pai que tinha sido direcionado para lá, porque o seu filho bebê começou a engatinhar. E o pai passava os dias engatinhando ao lado do bebê. A mãe primeiro achou que era uma brincadeira e depois começou a notar que isso acontecia o tempo todo e que o pai deixava de ir para o trabalho para engatinhar do lado do bebê. E começou a se estabelecer um negócio muito louco, do cara ter calo no joelho porque ele estava engatinhando do lado do bebê. Aí a Judith Viort falou assim: mas você engatinha do lado do seu bebê? Sim. Aonde ele vai, eu vou. Por quê? Porque vai que, assim, um lustre cai do teto e eu posso só agarrar antes de que o lustre esmague a cabeça do meu filho. Ou assim, se um ventilador solta do teto, antes que ele decepe a cabeça do meu filho, eu estou lá para protegê-lo. Judith Viort chama isso de a ilusão da proteção dos pais. A sensação que muitas mães e pais têm que se eles estiverem presentes, o filho não será assaltado, não passará por problemas, não será rejeitado. É quase que um tipo de pensamento mágico na qual, se eu estiver presente, meu filho não sofrerá. É engraçado pensar na mente desse pai, mas é triste quando a gente verifica que um pouquinho dele vive em nós. É triste quando nós descobrimos que nós acreditamos que o nosso filho não é capaz de lidar com o mundo à sua volta e que nós temos que estar presentes para fazer a nossa grande mágica. Por outro lado, pode ser que os filhos se esqueçam de buscar os sonhos de Deus para as suas vidas. E pode ser que nós, filhos, nos agarremos à ideia de que nós estamos aqui para cumprir os sonhos dos nossos pais.
Filhos que cumprem os sonhos dos pais e anulam a si mesmos para fazer isso. Filhos que ficam divididos entre perder a aprovação dos pais e perder a si mesmos. Filhos que não sabem quem são. Filhos que dependem dos pais e não conseguem agir por conta própria, mesmo na idade adulta. Filhos que, quando têm que tomar decisões dentro do seu casamento, ainda consultam os pais. Filhos que não têm gerência sobre a própria casa. Quem manda na casa dele e nele, nos filhos dele, é o pai, é a mãe. Filhos que alcançam os sonhos dos pais, mas pagam com a própria infelicidade. O sonho do meu pai é que eu fosse médico. Eu sou médico, mas sou um péssimo médico, porque eu nunca quis ser médico, não tenho dons para isso, não sou feliz ali, mas os sonhos do meu velho, da minha mãe, estão cumpridos. Filhos que culpam os pais pela própria infelicidade e que odeiam os pais. Eu quero ir caminhando do meio para o final e eu vou fazer aquela pergunta que talvez seja a pergunta mais dolorosa. Por que muitos pais obrigam ou praticamente enredam uma narrativa para que os filhos sonhem os seus sonhos e vivam os seus sonhos e não os sonhos de Deus para a vida deles? Porque muitas vezes os filhos se tornam uma maneira de compensar os fracassos da própria vida e se tornam um instrumento de redimir a própria história. Então, eu não fui amada quando criança, então eu cubro a minha filha de milhares de manifestações de amor, até mesmo quando eu deveria reprová-la e corrigi-la. Eu tive uma infância pobre, então eu cubro meu filho de bens materiais, porque cobrir o meu filho de amor, cobrir ele de presentes, cobrir ele de vantagens, não corrigi-lo, é uma maneira de redimir, de salvar aquele garotinho pobre que eu fui, aquela criança desprezada que eu fui. Outros podem idealizar a relação com os filhos, esperando o amor dos filhos que ele não recebeu dos pais e que às vezes não recebe do cônjuge. Muitas vezes, quando um casamento começa a ir para o final, os pais se agarram não mais no amor um do outro, mas no amor dos filhos. E é por isso que a síndrome do ninho vazio parece tão assustadora, porque se os nossos filhos forem embora, nós vamos ter que encarar o fato de que nós não temos mais motivo para estar juntos. Outra realidade, e eu falei disso no gabinete esses dias, é que os pais acreditam mesmo que os filhos não conseguem sozinhos. Cara, eu vou falar uma coisa aqui numa boa. Eu não sou pai, eu sou filho. Então eu vou falar com todo mundo aqui numa boa, porque todo mundo é adulto. Cuidado quando você oferece ajuda ao seu filho. Cuidado quando você oferece uma mãozinha para sua filha. Cuidado para que embutido nessa mensagem de amor não esteja outra mensagem, que é: mamãe precisa fazer por você, porque você não consegue sozinha. O papai precisa estar aqui por você, porque você não consegue sozinho. Você não é capaz. Você não pode, você é frágil, você é pequena, você é incapaz, você é incompetente. Cuidado. Eu nunca vou me esquecer, cara, quando eu tinha 17 anos, e meu pastor muito doido quis me mandar para Jocum. Eu ia ficar 5 meses longe da minha família fazendo um curso missionário. E aí eu estava com o Zé Maurício, que era o líder da base e tal, ele passou lá pela minha casa, ele ia me pegar para a gente ir para Curitiba. Eu ia ficar 6 meses longe da minha mãe, sem ver nem nada, longe da minha família, dos meus irmãos. E aí eu falei, nossa, porque assim, a gente tinha ido antes buscar um cara. Mano, a mãe do cara chorou, agarrou nele, não vai, eu vou morrer, você quer? Fez, e rapaz, eu falei assim, rapaz, tomara que minha mãe não faça uma feiura dessa. Já foi orando no caminho. Deus, isso é coisa do diabo, põe a mão nisso aí. Tá, assim, um chorinho de canto até vai, né? Mas escândalo é feio. Minha mãe me conduziu até a porta, me deu uma mochila, que eu tenho até hoje, né? Me deu a minha mochila na mão, olhou no meu olho e falou assim, vai e faz direito. Bateu o portão e foi embora. Foi um negócio meio chucro assim, entendeu? Me mata de vergonha não, hein, moleque? Pá! Foi embora.
Bem a cara da minha mãe, para quem conhece. Mas, cara, aquilo foi importante para mim. Porque eu saí de casa falando assim, pô, se minha mãe acredita em mim assim, então eu tenho que ser homem agora. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que ser homem. Mamãe não vai estar lá por mim. Papai não vai estar lá. Eu tenho que dar conta. Agora a bola está comigo. É uma mensagem dura de se enviar para um filho. E eu não acredito que nenhuma mãe é capaz de fazer isso sem chorar depois. Eu não acredito que nenhum pai faz isso com alegria no coração. Mas, cara, cuidado com as mensagens que você está enviando para o seu filho. Dizendo para ele, no fundo, você não consegue. Papai tem que te ajudar. Porque a má notícia é que você não estará aqui para sempre pelo seu filho, meu irmão. Se a vida seguir o curso natural das coisas, você será recolhido antes dele. E ore para que seja isso que aconteça com você. Ore para que Deus recolha você antes dos seus filhos. E se for assim, ele um dia estará por conta própria. A pergunta é, ele estará preparado para isso? Ela está pronta para isso? Você enviou aquela mensagem poderosa de você dá conta, cara. Você dá conta, minha filha. Você é boa, você é forte, você é feita de um material raro. Vá em frente, você dá conta. Foi essa a mensagem. Papai e mamãe águia estavam achando que estavam revolucionando a criação das águias no mundo. O filhote acordou, era apenas mais um dia. Para os papais águia também era apenas mais um dia. Os papais águias saíram para buscar a comidinha e o filhinho águia ficou no ninho, confortável, vendo a sua série favorita no Netflix. Chef's Table, temporada 3. Temporada sobre comida. Só que chegou o meio-dia e os papais não voltaram. Passou-se mais 1 hora e os papais não voltaram. O sol começou a se pôr no limite do horizonte. E ele, vendo o sol morrendo no ocaso, descobriu que os seus pais ainda não voltavam para casa. Ele passou a noite inteira sozinho no ninho, sem conseguir dormir, imaginando o que tinha acontecido. E os seus pais não voltavam. Então ele teve uma ideia. Eu vou em busca dos meus pais, vou tentar ajudá-los, vou ver se alguma coisa aconteceu, vou ver se eles precisam de mim. Então ele se colocou sobre a borda do ninho e descobriu que não sabia voar. Descobriu que não havia músculos nas suas asas que colocassem aquele grande corpo no ar. Ele descobriu do pior jeito as estratégias fracassadas de criação do papai águia e da mamãe águia. Quando eles mais precisaram dele, ele não tinha condição alguma de estender voo até os seus pais. No Salmo 139, Davi começa nos versos 1 a 3, enfatizando a maneira como Deus conhece o seu interior. Deus, o Senhor conhece o meu interior, o Senhor sabe os meus pensamentos. Nos versos 7 a 12, Davi enfatiza a presença constante de Deus em sua vida. É impossível escapar da presença do teu Espírito. Aonde quer que eu vá, o Senhor está lá. Então, a partir dos versículos 13 a 18, Davi começa a explicar por que Deus o conhece tão bem. Ele começa a dizer que quem costurou a sua vida no ventre da sua mãe foi o Eterno. Que a sua mãe o estava gerando no sentido humano. Mas quem estava construindo e modelando Davi no útero da sua mãe era o Eterno. Porque o Eterno havia sonhado com Davi. E agora chegava o momento de criar o seu filho Davi. É por isso que Davi diz assim: Senhor, todos os meus dias foram contados e determinados pelo Senhor, ainda que nenhum deles havia acontecido ainda. Deus já tinha um plano para a minha vida antes do meu nascimento. Que declaração fantástica de fé, meus irmãos! O pai de Davi, Jessé, não tinha noção do que era a vida do seu filho. Os seus irmãos não tinham ideia de quem seria Davi, mas Deus tinha escrito todos os livros, todos os dias de Davi no livro da vida, antes que Davi nascesse. Qual é a conclusão que Davi chega aqui? É que o seu verdadeiro Criador, o seu Pai, aquele que tinha um plano para a sua vida, era o Eterno.
Na visão de Jessé, Davi era só o caçula, insignificante. Mas na visão do Eterno, Davi, desde a eternidade, era poeta, era guerreiro, era rei, era vencedor, mataria Golias, faria diversas coisas mirabolantes, porque o poder do Espírito de Deus estava nele, e o plano da mão de Deus estava com ele. Meus irmãos, pouco importa as expectativas dos seus pais a seu respeito, se são altas e se são baixas. Essa não é a verdadeira pergunta que deve modelar a nossa existência. A verdadeira pergunta é: quais são os planos do Eterno para você? Quais são os planos do Eterno para você? Quais são os planos do Eterno para a sua vida? Quais são os sonhos que Deus sonhou para você antes que você tivesse sequer nascido? O comentarista William Van Gemeren diz assim: por isso, toda a questão do Salmo é, resumindo, Deus tem um propósito para a vida de Davi. Agora, será que esse Salmo aqui é verdade só a respeito da vida de Davi? Será que só Davi pode empunhar o Salmo 139 e dizer que Deus o criou de maneira maravilhosa? Será que só Davi pode dizer que Deus tem plano para a sua vida? É absolutamente que não, irmãos. Deus criou e entreteceu cada um de nós no ventre da nossa mãe. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem uns sonhos para a sua vida. A grande questão é: teremos nós coragem de desafiar as expectativas baixas ou altas, não importa, dos nossos pais, e perguntar a Deus: qual é o seu sonho para mim? Qual é o seu sonho para mim? Eu quero finalizar dizendo o seguinte: tem algumas coisas que a gente tem que aprender com o Salmo 139, como pais e como filhos. O que os filhos podem aprender com o Salmo 139? Primeira coisa, eu sou uma pessoa criada por Deus, e Deus sonhou comigo antes da eternidade, antes da criação do mundo, antes do nascimento dos meus pais, Deus já sonhava comigo. Então, a minha vida deve ser construída na base das expectativas do meu Criador. Eu quero te desafiar a chegar hoje em casa, colocar o joelho no chão e com o coração sincero dizer assim: Senhor, para onde? O Senhor me deu dons, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu... Para onde, Senhor? Para onde? Para onde? E eu quero dizer para você o seguinte: para a gente abraçar os sonhos de Deus para a nossa vida, muitas vezes a gente tem que ter coragem de deixar de lado os sonhos dos nossos pais e encarar o peso emocional da falta da aprovação dos nossos pais, ainda que por pouco tempo. Eu me lembro do dia em que eu disse para minha família que eu ia ser pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai disse assim: então você vai viver de esmola da igreja. A minha mãe disse assim: então você vai ser pastor presbiteriano? Vou. Então você vai batizar criança. Minha família não curtiu nada a ideia de eu ser pastor. Nada. Os meus amigos achavam que eu tinha batido com a cabeça e estava ficando louco, né? Porque assistiram a minha juventude, né? E viram que eu era altamente desqualificado para o pastorado, em todos os aspectos, né? A começar da sanidade mental, que nunca foi um ponto forte da minha pessoa. Mas, por um período, eu convivi ainda que dolorosamente com a desaprovação da minha família. Hoje minha mãe me apoia, tal, os meus pais, nas suas limitações, eles me apoiam. Mas o fato é que em alguns momentos você tem que escolher. Escolher entre perder a aprovação dos seus pais, talvez, ou perder a si mesmo. E é triste que muitas pessoas escolham perder a si mesmo. Perder a si mesmo. Em segundo lugar, o fato de que nós somos seres criados por Deus deveria dar a todo papai e toda mamãe um senso de mordomia dos seus filhos. O que quer dizer isso? Os filhos que Deus te deu não são seus. Você é um cuidador dessa riqueza. É alguém que Deus colocou sob os seus cuidados,
mas não são seus, não é propriedade sua. Você não deveria se apossar desses filhos, fazê-los seus, sonhar por eles, porque eles não são seus. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Bendito o homem que enche deles a sua aljava, não terá o que temer quando os inimigos espreitarem a porta. O que quer dizer isso? O que quer dizer o Salmo 127? Que os filhos que Deus me dá, são herança do Senhor, mas são do Senhor. São do Senhor. Essa verdade altera completamente o senso de ter filhos para que eu seja honrado por eles, para que eu seja amado por eles. Todo pai e toda mãe tem que orar essa oração ousada. Senhor, quais são os seus planos para os meus filhos? Quais são os seus sonhos, os sonhos do seu coração para os meus filhos? Senhor, não me deixa ficar no caminho dos seus planos para os meus filhos. Judith Viort, comentando sobre a necessidade dos pais deixarem os filhos seguir seu próprio caminho, diz assim: libertar os filhos consiste em deixar que eles sejam eles mesmos, e isso significa abandonar o que planejamos para eles. Seria impossível, cara, para um pai ou para uma mãe que tem planos e sonhos para os seus filhos, abrir mão desses planos sem sofrer interiormente esse luto. Sem sofrer interiormente o fato de que você não foi médico. E talvez seu filho nunca seja também, porque não é o que ele quer. De que você não foi atriz de cinema. E sua filha também não será, porque não é isso que Deus planejou e sonhou para ela. Mas não tem problema. Se Deus tem um plano para o seu filho, se Deus tem um plano para a sua filha, não queira outra coisa senão ver seu filho nesse lugar santo que Deus preparou para ele. Porque lá ele será tudo o que ele foi criado para ser. Talvez indo muito além das suas expectativas. Talvez indo muito além do que você imaginava. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu estava preparando esse sermão, preparando essa conversa com vocês aqui, recapitulando o período da minha vida em que eu me vi temporariamente frustrando vários sonhos dos meus pais para mim, jogando uma série de expectativas deles, por água abaixo. E eu me perguntei o seguinte: cara, como é que a gente pode aplicar esses conteúdos no fundo do nosso coração? Porque tudo isso que a gente conversou aqui, até certo ponto a gente sabe e reconhece. É quase que bom senso, é quase que senso comum. Mas por que que na prática nós não fazemos isso? Por que que na prática nós, filhos, continuamos escravizados aos sonhos dos nossos pais? Procurando atender de forma doentia as suas expectativas, ou por que que os pais impõem as suas demandas sobre os filhos e não dão esse espaço de liberdade? Por que que na prática o bom senso não se concretiza? Porque o nosso coração precisa do Evangelho, irmãos. Porque o nosso coração precisa do Evangelho. Eu só posso aplicar essas lições na prática. Eu só posso abandonar todos os planos que eu tenho para os meus filhos e deixá-los seguir o seu próprio caminho. Eu só posso fazer isso se eu descobrir que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu só posso descobrir que eu não sou o salvador dos meus filhos se eu souber que eu não posso salvar nem a mim mesmo e que eu preciso de um salvador. Só se nós atentarmos com o grande e profundo estado das nossas limitações, é que nós vamos descobrir que a ilusão de salvar os filhos não passa disso, uma ilusão. É uma fantasia. Não podemos salvar os nossos filhos, porque nós não podemos sequer salvar a nós mesmos. Nossos filhos precisam de nós como pais, mas não como salvadores, porque salvadores Ele já tem, o Senhor Jesus.
Eles precisam da salvação que só o Senhor pode dar. Pais, nós precisamos aprender a abrir mão dos planos de salvação que temos para os nossos filhos, para permitir que Jesus seja o Salvador do seu filho, da sua filha. Filhos, nós só podemos caminhar o nosso próprio caminho se eu descobrir que acima das expectativas dos meus pais estão as expectativas de Deus para mim. Só se eu olhar para além dos meus pais para descobrir que há um Deus que me criou, que me conhece, me deu dons e talentos, que sabe quem sou, só se eu olhar para esse Deus, eu serei capaz de abrir mão dos sonhos dos meus pais, talvez suportar temporariamente sua desaprovação, mas ainda assim caminhar em frente. Então eu quero dar uma palavra final para você que é filho. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Um jovem estava aprendendo violino com o seu mestre, aprendeu uma peça. E então ele decidiu executar essa peça de violino diante de toda a escola, num dia de verão. Ele foi para o palco, empunhou o violino, começou a executar a peça, fez o melhor que pôde. Ao final da execução, toda a plateia da escola ficou de pé. O menino ficou com o olhar concentrado em um ponto só da plateia. Então o menino saiu cabisbaixo. Quando ele chegou nos bastidores, alguém perguntou, mas cara, você não vai voltar lá para saudar a multidão? Está todo mundo assim, maravilhado com a sua apresentação. Ele disse, cara, eu acho que não foi bom, acho que eu posso melhorar, eu acho que eu posso avançar, eu não dei o meu melhor hoje. Mas cara, como você sabe disso? É porque tem uma pessoa que não levantou para aplaudir. Que isso, cara, que bobagem, você está maluco? 200 pessoas aplaudiram, o que importa aquela pessoa? Aquela pessoa é meu professor. Cuidado, porque muitos de nós somos escravizados pelas palmas e pelos aplausos, mas a única plateia para quem nós temos que apresentar a nossa vida, no final das contas, é o Eterno. Ele é a plateia definitiva. No final dessa jornada, eu estarei diante dele, você estará diante dele. E como seria triste se nós aplaudíssemos, se nós fôssemos aplaudidos a vida inteira e descobríssemos lá que não fomos aplaudidos pelo Eterno. Meu irmão, minha irmã, tenha coragem para sair do ninho. Tenha coragem para sair do ninho. Se você ousar sair do ninho, eu quero te garantir uma coisa: o mundo lá fora é bonito. Os dias lá fora são difíceis de verdade mesmo. Mas o mundo lá fora é vivo e vale a pena. E voar é a melhor coisa que pode acontecer para alguém que nasceu para ser águia, como você nasceu. Vamos orar juntos? Jesus querido, como seria triste, Jesus, chegar ao final da vida, descobrindo que a gente tem um par de asas, sem nunca ter voado, por causa do medo de decepcionar as pessoas que nós amamos, que nós mais amamos, que são os nossos pais. Como seria triste, Jesus, se ao final da vida nós descobríssemos que, de uma maneira ou de outra, nós não fomos mediadores dos sonhos do Senhor na vida dos nossos filhos e por isso eles não voaram. Como seria triste, Senhor. Por isso tudo que a gente consegue orar nessa hora com um coração contrito é: Senhor, que a nossa família possa ser para a honra e glória do Seu nome. Que os nossos filhos sejam para a Sua glória, Jesus, para a Sua honra, para o Seu louvor. Tudo é Teu, eles são Teus. E nós os entregamos ao Senhor nessa hora. Jesus, nós queremos servir os nossos filhos, lavar os pés deles no Evangelho, mas deixá-los peregrinar a sua própria peregrinação, andar no seu próprio caminho e serem tudo o que o Senhor os chamou para ser. Jesus, nós filhos queremos pedir nessa hora coragem do Espírito para superar todo o medo, sair da zona de conforto
e enfrentarmos o nosso próprio caminho, porque o caminho só se faz caminhando, Jesus. Só se faz caminhando. Então nos ajuda nessa hora. Jesus, abre bem forte as nossas asas. E que aquela palavra do profeta se cumpra em nós. Nós andaremos e não cansaremos. Nós voaremos e não nos fatigaremos. O Senhor será a nossa força. Enfrentando, Jesus, os dilemas da faculdade, da escolha dos empregos, o Senhor será a nossa força. Enfrentando a tarefa de construir uma relação sólida com alguém, constituir família, Jesus, diante desse desafio enorme, o Senhor será a nossa força. Quando os nossos pais não estiverem lá para dizer o que fazer e como agir, o Senhor estará lá e será a nossa força. Naqueles dias maus em que nós não temos respostas para as coisas que estão acontecendo conosco, e a gente gostaria de se aninhar, sabe, debaixo da proteção dos nossos pais, naquele dia o Senhor será a nossa força. Senhor, nos ajuda, que nossas famílias possam ser para a sua glória, que nossos filhos possam ser para o seu louvor, que a nossa vida possa ser a vida que o Senhor sonhou desde o princípio. Essa é a nossa oração. Não é da boca para fora, Jesus, não é papo furado, é do fundo do coração, é sincera a nossa oração. Nós oramos assim, nós oramos com consciência, baseados na palavra e vindicados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.